Bom dia, alunos. Quase boa tarde, né? Mas vamos lá. Sou o professor Rodrigo Ludovico, professor de robótica. Hoje nós vamos iniciar aqui a aula de programação avançada. Mas para explicar o que está acontecendo é o seguinte: o professor Mauro me pediu para me passar essa aula porque ele está com um probleminha pessoal para resolver. O pai dele vai fazer uma cirurgia, ele precisa fazer um acompanhamento. Então ele me pediu para passar essa aula para vocês hoje, né? Para dar continuidade no nosso assunto de programação avançada. Hoje, né, para programação avançada, a gente vai precisar de alguns assuntos que vocês estão vendo dentro de sala de aula. Geralmente aplicada à física e aplicada à matemática. Toda aula de programação avançada, ela vai necessitar muito de alguns conhecimentos que vocês vão ter dentro dessas matérias, principalmente a parte de fórmulas. Para iniciar a aula de hoje, nós vamos tirar aqui essa folha, colocar outra folha. Nós vamos falar sobre a função quadrática. Dentro da matemática, a função quadrática, ela é um dos cálculos que vocês vão ver por muitas vezes dentro do ensino médio. Também porque ela cai no Enem, cai em muitas outras provas que vocês irão fazer futuramente. E ela serve muito para programação justamente por alguns detalhes que ela tem. E esses detalhes, ele vai ser aplicado dentro da programação, dentro da parte lógica, onde a gente pode utilizar a sequência desses cálculos. Porque a função quadrática e a função afim, ela possui uma sequência de cálculo. Para isso, você precisa entender certas linhas que eu vou passar para vocês. Claro que eu não vou avançar tanto para não cair no assunto da professora de matemática. Mas o que eu vou explicar aqui vai servir muito para a programação e vai servir ainda mais para o compreendimento de vocês sobre a função quadrática. Então vamos lá. A função quadrática, ela possui este formato aqui, onde nós temos o detalhamento da função f de x, nós temos ax ao quadrado mais bx mais c. Por que ela é chamada de função quadrática? Justamente por causa dessa elevação do polinômio. Quando o elemento alfanumérico tiver um número maior, esse número maior aqui dentro dos elementos que estão aqui vai determinar que tipo de função é essa. Pode ver que aqui em cima tem o número 2. Esse número 2, já que ele é o maior elemento de potência que está dentro dos elementos alfanuméricos da função, tendo em vista que a função aqui está em x, ele vai determinar que a função seja quadrática, né? Pode ver que eu separei aqui por cores esses elementos aqui. Esses elementos eles são chamados de coeficientes ou constantes de uma função. Eles têm uma importância, porque através desses coeficientes, nós vamos trabalhar os cálculos e, principalmente, esses coeficientes vão determinar o comportamento do gráfico da função. Não vamos entrar em relação ao gráfico. Por enquanto, isso que vai puxar para vocês a professora de matemática. O que eu quero que vocês entendam aí é essa parte dos coeficientes, da importância dos coeficientes para o cálculo. Porque através dele, nós vamos criar a lógica de programação para criar um programa que resolva a função quadrática. Claro que depois nós vamos precisar sim de outros conhecimentos para melhorar esse cálculo, melhorar o nosso programa. Mas por enquanto, o que nós temos que saber? Que os coeficientes da função são A, B e C, que são os elementos numéricos. Esses A, B e C aqui, eles são, normalmente dentro de uma função, são os números. E através deles nós determinamos o comportamento do gráfico da função, que geralmente ele é uma parábola. Geralmente o gráfico da função quadrática
eu vou tentar colocar bem aqui assim para vocês verem. Ele é assim. Tem o plano cartesiano. E dentro do plano cartesiano nós vamos ter um gráfico assim, que nós chamamos ele de parábola. Nós temos aqui o eixo X e o eixo Y. E dentro desse gráfico aí, dentro do plano cartesiano, nós temos esse formato de U aí, que é o gráfico característico, deixa eu aproximar mais aqui na tela, da função quadrática. Mas, para a gente calcular a função quadrática, nós vamos precisar calcular o que nós chamamos dentro da matemática de zero da função. Nós igualamos a função f de x igual a zero, né? Pegamos a função inteira, né? Que é o ax ao quadrado mais bx mais c, e igualamos a zero. Que é isso daqui, na verdade, é a função característica da função quadrática, né? E através deste detalhamento aqui, nós podemos calcular o que nós chamamos de raízes na função. Claro que, de acordo com certos comportamentos matemáticos, essas raízes elas podem gerar ou resultado igual ou resultado diferente. Lembrando que, por ela ser um polinômio de grau 2, nós vamos ter dois resultados. Nós vamos ter dois resultados para esse cálculo aqui. E esses dois resultados, ou eles podem ser diferentes, ou eles podem ser iguais. Esses dois resultados é que eles vão determinar também o comportamento do gráfico que nós temos. Através deles, nós vamos determinar as duas raízes que vão gerar esta parábola. E isso vocês também vão ver mais detalhadamente com a professora de matemática. Lembrando que a importância aqui é a programação. Mas eu precisava passar essa introdução para vocês terem um encaminhamento melhor. Para isso, para a determinação das raízes, a gente utiliza esta fórmula aqui. Que acho que muita gente já bateu cabeça com essa fórmula aqui.